a gente vai entender como se registram as contas ambientais patrimoniais. Na maioria das vezes, as informações que a gente lê ou ouve em noticiários sobre a contabilidade ambiental são sobre danos ao patrimônio ou multas ambientais. Mas será que esses são os únicos assuntos tratados nessa área? Vamos começar falando da Lei do Ativo Ambiental, que também é um ponto muito importante da contabilidade, que não é muito comentado em nosso dia a dia, mas que você precisa conhecer. Você já deve ter percebido que quando uma organização interage com o meio social, ela acaba gerando algum tipo de impacto na natureza. Por exemplo, as empresas consomem recursos naturais em seus processos de transformação. E aí que entra o papel da contabilidade, que faz o reconhecimento e o registro dos recursos e obrigações ambientais das empresas, também chamado de ativos e passivos. Desta forma, os usuários e a sociedade podem ter acesso às informações registradas. Afinal, o meio ambiente pertence a todos nós. Então, em outras palavras, a gente pode dizer que a contabilidade ambiental identifica e registra os eventos ambientais, ajudando os usuários a tomarem decisões. Bem, para você entender como ela faz esses registros, vamos retomar alguns conceitos de contabilidade básica. Toda empresa precisa ter um guia chamado de plano de contas para orientar os lançamentos dos seus ativos e passivos ambientais. Mas a maioria das organizações não tem uma categoria ou uma forma especial de fazer esses lançamentos. É para isso que serve o Sistema de Gestão Ambiental, para que as empresas consigam fazer a contabilidade adaptada para essa realidade. Os ativos ambientais são os investimentos da empresa, usados para proteção, preservação e recuperação do meio ambiente. A gente pode dizer que eles são recursos controlados pela organização, ou seja, toda empresa espera que esse tipo de investimento traga algum benefício no futuro, seja direto ou indireto. Por exemplo, que ele se converta em dinheiro ou em alguma vantagem lucrativa. É importante saber que para um recurso ser classificado como ambiental, ele tem que ter como objetivo a proteção, a preservação ou a recuperação do meio ambiente. Com essa definição, você já sabe analisar a sua realidade e refletir sobre quais situações contábeis são ativos e quais são de natureza ambiental. Vamos imaginar que você tem uma empresa e decide adquirir à vista um equipamento de filtragem para reaproveitamento da água no seu processo produtivo. Qual o fato contábil dessa situação? A compra da máquina paga em dinheiro. Agora vamos incluir um valor nesse equipamento de filtração, lembrando que esses filtros podem ser definidos como ativos. Você consegue perceber alguma diferença com a aquisição de um outro ativo qualquer? Não existe diferença. O que acontece é que dentro do plano de contas, você vai ter máquinas e equipamentos de forma geral e máquinas e equipamentos com destinação ambiental. E como ficaria esse lançamento na contabilidade? No plano de contas, você vai somar o valor de todas as máquinas e equipamentos, mas só vai ser possível gerar relatórios dos itens de natureza ambiental. Isso porque as demonstrações dos fatos contábeis devem ser resumidas e ordenadas. Mas você pode também usar um plano de contas que separe itens que são de natureza geral e ambiental, para ter todas as informações necessárias se você precisar. Agora, vamos conhecer a definição de passivo ambiental, com um exemplo recente, que foi o desastre em Mariana. Você lembra desse caso? A mineradora Samarco e suas proprietárias foram responsáveis pela barragem que rompeu na cidade de Mariana em 2015, gerando o maior desastre ambiental do nosso país. Quando uma empresa realiza alguma atividade que acaba prejudicando o meio ambiente, como nessa situação da Samarco, ela deve cumprir obrigações de caráter social e ambiental. Essas obrigações são chamadas de passivos ambientais.
e servem para que a empresa promova investimentos que tragam benefícios, para compensar os prejuízos causados ao meio ambiente e à sociedade. Você pode observar nos noticiários vários casos de empresas que recebem multas ambientais. Geralmente, elas são obrigadas a pagar indenizações aos moradores locais, além de terem que tomar diversas medidas para recuperar as áreas afetadas e para evitar impactos negativos. O passivo ambiental é, então, uma obrigação da empresa, decorrente de um evento passado ou do presente que será exigida no futuro. Isso quer dizer que em um determinado momento, a empresa que tiver um passivo ambiental vai ter que liquidar essa obrigação. Ou seja, vai ter que resolver o problema e mostrar que pode manter as suas atividades, sem gerar novos riscos.